Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Bernardes, aqui comigo o Rafael. Olá pessoal, eu sou o Rafael Nardim e eu e o Dr. Henrique trabalhamos na área tributária do escritório Coelho Silva e Centeno Advogados. E hoje a gente está dando continuidade àquela nossa série de vídeos sobre tributação do agronegócio. E hoje nós vamos falar especificamente sobre os impactos em diferentes contratos rurais na ótica da tributação. Tá, mas quais são os contratos rurais que a gente vai discutir aqui nesse presente vídeo? Nós vamos discutir dois, o contrato de arrendamento e o contrato de parceria. Por que esses dois? Porque são contratos bem comuns que a gente verifica rapidamente analisando qualquer produtor rural que realiza essas atividades na região que a gente atua. Então, são contratos bem populares e com questões bem particulares que tem que ter atenção. Falando de arrendamento, Rafael, explica para nós um pouquinho o que a gente tem para falar sobre arrendamento. Exato. Bom, o contrato de arrendamento ele é muito parecido com o contrato de locação. Como é que ele funciona? O proprietário da terra cede a posse de sua propriedade a título oneroso em prol de um produtor que busca explorar um empreendimento rural. Dessa forma, o proprietário não participa da exploração rural, muito menos dos seus riscos, devendo ser pagos a ele um valor independente do êxito da produção. Exatamente. Aqui é bem importante frisar esse ponto do risco, né? Aqui não tem uma divisão dos riscos, porque, por exemplo, chegou no final da safra, da colheita, e não teve frutos, por algum motivo XYZ, isso não vai afetar o contrato de arrendamento, ainda vai ter que pagar o valor do arrendamento, mesmo não tendo surtido nenhum fruto referente à atividade. Então, esse é um ponto bem principal quando a gente fala em arrendamento rural. O segundo contrato mais tipicamente visto na atividade rural é o contrato de parceria. O que ele se diferencia do contrato de parceria quando a gente fala comparado com o contrato de arrendamento? O risco é a palavra-chave aqui, porque diferentemente do arrendamento, na parceria, ambos os agentes, tanto o detentor da terra quanto a pessoa que está explorando, esses dois agentes, eles dividem o risco. É exatamente uma parceria, que no caso de ocorrer uma quebra da safra, uma quebra da produção, qualquer ponto que gerou no final uma ausência de produto, ausência de frutos oriundos daquela atividade, ambos os agentes não vão receber nada, porque não teve nada a dividir. Não teve, ambos sofreram só com os riscos, né? Sofreram só com um ponto negativo. Já se tiver frutos a dividir, vão ser divididos nas proporções que foram estabelecidas no contrato de parceria. Aqui está a grande diferença entre a parceria e o arrendamento. Ambos, na parceria, dividem esse risco. Já no arrendamento, a diferença está justamente nessa questão do risco, né? Porque no arrendamento, o produtor, aquele que está explorando a terra, mesmo que chegue no final e dê uma quebra e ele não tenha nada produzido para comercializar, ele vai ter que pagar ao titular da terra sobre os valores que eles acordaram no arrendamento, sobre o valor do aluguel. Então, ele não divide esse risco. Ele vai ter que, essa obrigação de pagar o proprietário da terra vai se manter. Ele vai ter que chegar lá no final e pagar o proprietário, como o Rafael falou anteriormente. Exato. O que muitos também podem estar se perguntando agora seria assim, peraí, eu, proprietário da terra rural, por que eu procederia com um contrato de parceria rural se eu vou ter que compartilhar os riscos da produção, né? E a resposta, teoricamente, é simples. Bom, tudo depende do caso concreto, porém, a atividade desenvolvida na parceria rural se caracteriza como uma atividade rural, podendo se aproveitar de vários tratamentos tributários favorecidos, diferente do que ocorre no arrendamento. No caso, os valores recebidos pelo arrendador não são considerados como atividade rural, mas sim receitas de aluguel. Exatamente, a diferença e a vantagem e desvantagens desses contratos, elas vão se aplicar em cada caso. Se tiver um caso, por exemplo, que tu queres só fazer efetivamente um arrendamento, não queres participar na questão dos riscos, ótimo, faz um contrato, trata como receita de aluguel, que ela efetivamente é, e não como uma receita oriunda da atividade rural. Exato. Já, tenho um interesse em proceder com uma parceria, pois conheço o explorador da terra, eu conheço o proprietário da terra de uma forma boa, tenho confiança e acredito que possamos construir conjuntamente um bom resultado.
ótimo, vamos para o contrato de atividade de parceria, consequentemente as receitas oriundas desse contrato de parceria vão ser tributadas como receitas oriundas da atividade rural, com os benefícios que a gente já viu até no vídeo anterior, quando a gente falou de tributação do imposto sobre a renda para o produtor rural pessoa física, os benefícios que as receitas oriundas da atividade rural possuem na legislação. De uma forma bem didática, vamos tentar então comparar a estrutura do contrato de aluguel, de arrendamento, que nada mais é que um aluguel, com um contrato de parceria rural. Nesse caso, o contrato de aluguel, ele tem, então, dois agentes, né? O proprietário da terra com aquele que vai explorar, né? Com o produtor que irá explorar. Já no contrato de parceria, a gente tem esses mesmos dois agentes, mas a diferença está justamente na questão do risco, como a gente já falou. O risco no contrato de arrendamento fica tão somente com o produtor, com o explorador. Já na parceria, ambos dividem esses riscos. Mas o ponto positivo da parceria é o tratamento tributário mais benéfico para as receitas oriundas da atividade rural, quanto que no arrendamento é uma receita de aluguel, consequentemente não tem esse benefício nesse tratamento dessa receita. Exato. Como a gente sempre pontua, né? Tudo vai depender do caso concreto, tudo vai depender do interesse do produtor rural, do interesse do contribuinte em participar da produção e também já calcular ou até planejar um aproveitamento desse tratamento favorecido da atividade rural, né? Por isso que é interessante ter um acompanhamento técnico sobre esses assuntos, pois muitas vezes o produtor pode não ter ciência de que talvez adotando a modalidade da parceria, com base no tratamento tributário favorecido, ele pode alcançar resultados mais interessantes do que se ele fosse proceder com um contrato de arrendamento. Exatamente. E outro cuidado específico que tem que ter nesses casos é justamente eles serem aquilo que eles se propõem a ser. Né? O que eu quero dizer com isso? Não misturar um contrato de arrendamento com um contrato de parceria, nem vice-versa. Nem tentar dar uma cara de contrato de parceria para aquilo que efetivamente é um contrato de arrendamento. Por quê? Porque isso gera um risco muito grande para o produtor rural. Inclusive, isso gerou uma grande operação da Receita Federal, que foi a chamada de Operação Declara Grãos. Na Declara Grãos, foi verificado que mais de 12 mil produtores rurais estavam realizando de forma irregular os seus contratos de parceria, consequentemente gerando uma sonegação de quase 18 bilhões de reais, que é um valor muito expressivo no agronegócio. Lembrando que esses números e esses valores são de 2019 para trás, nem referem aos valores de 2020, que foi um ano em que teve uma explosão no valor da safra, no valor dos produtos, dos produtos do agro, dessas commodities, que geraram, então, receitas muito superiores. Consequentemente, se tiver com essas irregularidades, também autuações muito superiores, totalmente ligadas. Gostaria só de pontuar que isso é um sinal, né? Que os produtores rurais têm que perceber que a fiscalização no agronegócio tem a tendência só de aumentar. É um setor muito produtivo, muito rentável, e o fisco já está de olho nisso. Por isso que os empreendedores rurais têm que estar regularizados, ou se não estão, têm que buscar ajuda de um advogado ou de um contador para proceder com essa regularização, para não ter que pagar quantias desnecessárias a título de multas punitivas para o fisco. Exatamente. O que a gente verificou nesses casos das operações declaradas grãos, que já foram apontados para nós? Justamente essas irregularidades nos contratos, né? Entre outros pontos de omissão, sonegação, mas pontos de irregularidades formais nos contratos. Por quê? Como a gente disse, o contrato de parceria ele tem que ter essa divisão do risco. Se chegou lá no final e não tem frutos a serem divididos, não posso eu, o proprietário da terra, ou vice-versa, exigir do outro agente valores relativos ao empréstimo da terra, por exemplo. Isso é um contrato de arrendamento. Então, eu não posso dar uma cara de contrato de parceria e colocar elementos do contrato de arrendamento dentro desse contrato de parceria, porque isso retira a classificação de um contrato de parceria, gerando uma classificação de um contrato de arrendamento, consequentemente, toda a tributação em cima desse valor, que nada mais é do que uma receita de aluguel, no caso do proprietário da terra. Então, isso que aconteceu
muitas vezes, na declarar grãos. Foi verificado de uma forma forte a ocorrência dessas irregularidades nos contratos, o que gerou, então, várias alterações. Por quê? Porque, como a gente vai ver agora na sequência, a tributação é diferente. A tributação dos resultados da parceria tem um benefício que a tributação das receitas de arrendamento não possui. Então, no momento que é utilizado essa de uma forma diferente, acaba tendo a operação e, consequentemente, uma atuação com multa, juros, além do valor principal que foi sonegado ou que foi pago de uma forma irregular. Qual a função, né? Como funciona essa tributação da renda advinda dos contratos rurais? Rafael, fala um pouquinho do contrato de arrendamento e a tributação. Perfeito. É ponto importante a questão da tributação, né? Como o doutor Henrique bem pontuou, a Declara Grãos tem o seu cerne nessa diferenciação, né? Como é que funciona a tributação em um contrato, como funciona a tributação em outro? No caso da tributação do contrato de arrendamento rural, deve ser analisada com base em duas perspectivas, né? A perspectiva do arrendador e a perspectiva do arrendatário. Bom, na perspectiva do arrendador, ele pode atuar de duas formas. Caso ele atue como pessoa física, ele vai proceder com o recolhimento do imposto de renda por meio do carnê-leão, adotando-se a alíquota que ele se enquadrar, e no caso aqui a alíquota máxima é de 27,5%. Atuando ele como pessoa jurídica, existem duas formas de apuração, uma por meio do lucro real e outra por meio do lucro presumido. Para o arrendador pessoa jurídica, não é possibilitado a utilização da sistemática do Simples Nacional, em virtude da expressa vedação do artigo 17 da Lei Complementar 123. Bom, já na perspectiva do arrendatário, também ele pode atuar como pessoa física. Nessa possibilidade, ele teria duas formas de apuração, um regime simplificado ou um regime de livro caixa, e atuando como pessoa jurídica, ele teria três formas de apuração: regime pelo lucro real, pelo lucro presumido e pelo Simples Nacional. Caso vocês tenham algum interesse sobre ter maiores detalhes sobre a forma de apuração da tributação do produtor rural pessoa física, no caso aqui a forma simplificada ou a apuração pelo livro caixa, nós já gravamos, já postamos um vídeo, o doutor Henrique até já comentou, explicitando ponto a ponto como é que funcionaria essas formas de apuração. Então, qualquer coisa é só revisitar o nosso outro vídeo. Exatamente. Aqui o ponto importante de destacar é a diferenciação das duas perspectivas. A perspectiva do arrendador, que ele recebe aquela receita como um título de aluguel, ele não tem os benefícios que o arrendatário possui, porque o arrendatário efetivamente está explorando a atividade rural e produzindo receitas oriundas dessa atividade rural. Então ele tem os benefícios, porque a gente colocou os dois benefícios se ele tivesse na pessoa física, por exemplo, como é que funcionaria. Já se a gente for falar em parceria, na questão da parceria, tem uma grande diferença, porque tanto pela pessoa física, tanto pela pessoa do arrendador, como na pessoa do arrendatário, ambos vão estar produzindo frutos oriundos da atividade rural. Consequentemente, eles vão ter os benefícios, eles vão poder escolher os benefícios, seja calculando de uma forma do regime simplificado, regime presumido, ou do regime do lucro real, que é o livro de caixa, ou tributando pela pessoa jurídica. Todos eles vão poder escolher, ambos vão poder escolher qual é a regra que melhor lhe beneficia, aplicando os benefícios que a receita oriunda da atividade rural possui. Porque na parceria, ambos são produtores rurais. Já no arrendamento, um vai ser tributado como receita de aluguel, que vai ser arrendador, e o arrendatário, sim, como receita de atividade rural, podendo utilizar os benefícios. Essa é a grande distinção entre um regime e outro, e é isso que gerou a questão da operação Declara Grãos. Por quê? Porque receita de aluguel, que era oriundo do contrato de arrendamento, que não deveria ter o benefício fiscal da atividade rural, estava assim sendo tributada, consequentemente gerando menos valores para o contribuinte, o que é, no caso, de uma forma irregular, gerando então as autuações. O importante é pensar isso. Os critérios que diferenciam um contrato de arrendamento de um contrato de parceria, não colocar critérios que não são daquele contrato misturando um com o outro, isso não pode existir, tem que ser bem cuidado, prestado bastante atenção nos requisitos básicos de cada um desses contratos.
Exato, não se pode ter o melhor dos dois mundos, né? Não se pode construir um contrato híbrido aproveitando as benesses do contrato de arrendamento e do contrato de parceria. Tem que se ter esse cuidado e se delimitar da forma exata os critérios que podem ser aplicados na parceria e os que podem ser aplicados no arrendamento. Exatamente. Sem querer se alongar muito mais nesse vídeo, é um vídeo mais para a gente verificar essas questões e esses pontos de atenção. A gente fica à disposição para tirar dúvidas. Se ficaram com dúvidas sobre como é que funciona a tributação da pessoa física, do produtor rural, assista o nosso vídeo anterior. Sobre a tributação da pessoa jurídica do produtor rural, nós vamos gravar um vídeo na sequência que vai explicar com maiores detalhes. Então, qualquer dúvida, só assista nossos vídeos e acho que vai ficar bem completo. Mas também, se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato conosco. Exato, pessoal. Grande abraço. Obrigado e até a próxima.